Sabe quando a gente pede uma coisa para uma inteligência artificial e o resultado é meio decepcionante? Pois é. A verdade é que, na maioria das vezes, a qualidade da resposta da IA depende diretamente da qualidade da nossa pergunta. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui. A arte e também a ciência de conversar com a IA para conseguir exatamente o que a gente precisa. Ok, vamos mergulhar nisso para ver na prática. Olhem só a diferença. De um lado, um pedido super genérico. O resultado? Um parágrafo enorme, quase do tamanho do texto original. Agora, do outro lado, um pedido específico. Resuma em uma frase. E o resultado? Uma síntese perfeita, poderosa. Essa pequena mudança, isso é a essência da engenharia de prompt. É a diferença entre obter um monte de ruído e obter clareza total. Hoje, a gente vai desvendar como fazer isso. Primeiro, vamos entender o que significa de fato conversar com uma IA. Depois, a gente vai dissecar a anatomia de um prompt excelente. Em seguida, vamos ver umas técnicas para turbinar nossas solicitações, passar por uma lista de verificação bem prática e, por fim, dar uma espiada no futuro da automação com o tal do roteamento inteligente. Então, vamos lá. O que realmente significa conversar com uma inteligência artificial de um jeito que funcione? Não é bem como falar com uma pessoa. É mais como dar instruções para um especialista que é incrivelmente poderoso, mas que, olha, precisa de uma orientação bem precisa. A definição formal seria essa aqui. Engenharia de prompt é a prática de otimizar nossas entradas de texto. Dá para pensar nisso como a arte de se comunicar com um modelo de linguagem grande, um LLM. O ponto não é só o que se pede, mas principalmente como se pede, usando as palavras, a estrutura e até a pontuação certas para guiar o modelo até o resultado que a gente quer. Certo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos desmontar um prompt para entender o que faz ele funcionar tão bem. Quais são as peças que compõem uma instrução de altíssima qualidade para uma IA? O interessante aqui é visualizar um prompt como se fosse uma receita. Não é só uma pergunta solta. Um prompt robusto tem ingredientes específicos. Ele tem o contexto, o texto de referência que a IA vai usar e, claro, as instruções. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Bom, o primeiro e mais óbvio componente é a instrução. É o verbo, a ação do nosso pedido. Resuma, classifique, traduza, gere um código. É o comando central que diz para o modelo qual tarefa ele tem que executar. Simples e direto. Em seguida, vem o contexto, e isso aqui é crucial. Falar, o texto a seguir é uma avaliação de restaurante, já prepara a IA, ajusta o foco e o vocabulário dela. O contexto basicamente ambienta o modelo, ajuda ele a entender o domínio da nossa solicitação. É aqui que dá para ir além, sabe? Atribuir uma persona, por exemplo. Haja como um crítico de gastronomia bem cético e analise esta avaliação. Isso muda completamente a perspectiva da resposta. E, finalmente, o texto de referência. Essa é a matéria-prima. É o artigo que a gente quer resumir, a avaliação para analisar o sentimento, os dados de onde queremos extrair informações. É o que sobre o qual a instrução e o contexto vão trabalhar. Com essa anatomia em mente, vamos para o próximo nível. Agora a gente vai ver algumas técnicas fundamentais que podem, assim, melhorar drasticamente a qualidade dos prompts de uma hora para outra. Uma das técnicas mais poderosas que existem é o few-shot prompting. Dá uma olhada na imagem da esquerda. Isso é o zero shot. É quando a gente pede algo direto, sem dar exemplos, e aí a IA pode ficar meio perdida. Agora, olhem para a direita. Isso é o few-shot. É como se a gente estivesse ensinando o modelo, dando alguns exemplos antes de fazer o pedido final. Ao mostrar o que a gente espera, a IA calibra a resposta, e a precisão, nossa, aumenta drasticamente. E para quem precisa repetir as mesmas tarefas várias vezes, os templates de prompt são uma verdadeira virada de jogo. Pense neles como receitas pré-formatadas. Dá para criar um padrão para classificação, outro para resumo e por aí vai. Isso padroniza a qualidade e economiza um tempo gigantesco, permitindo instalar o uso de prompts que a gente já sabe que funcionam bem. Ok, agora vamos para uma rodada rápida de melhores práticas. Pensem nisso como uma lista de verificação para garantir que cada prompt criado seja o mais eficaz possível. Primeiro de tudo, simplicidade e clareza são reis. É preciso evitar ambiguidades a todo custo. Depois, ser completo. Se é uma tarefa de classificação, por exemplo, nomeie explicitamente as categorias que o modelo deve usar. E uma dica de ouro, coloquem a instrução principal no final do prompt. Isso ajuda o modelo a se manter focado na tarefa depois que ele já processou todo o contexto. Segundo ponto, a formatação importa, e muito. Usem separadores para organizar o prompt de forma limpa.
Além disso, indiquem claramente a saída desejada com detalhes sobre formato ou comprimento. E para problemas mais complexos, tem uma frase mágica: pense passo a passo. Isso força o modelo a detalhar o raciocínio dele, o que geralmente leva a respostas muito mais bem fundamentadas. E este exemplo aqui ilustra brilhantemente o poder dos indicadores de saída. É o mesmo texto de referência, mas com instruções de saída diferentes. De um lado, um resumo prolixo que se estende. Do outro, um resumo conciso e direto ao ponto. Apenas especificar o comprimento desejado transformou completamente a resposta da IA. Até agora, a gente falou da engenharia de prompt como um trabalho quase artesanal, manual. Mas e se fosse possível automatizar a parte mais difícil? É aqui que a gente entra no futuro da otimização de prompts. A questão passa a ser a seguinte: com tantos modelos de IA disponíveis, cada um com seus pontos fortes, seus pontos fracos e seus custos, como escolher o melhor para cada tarefa específica? Porque escolher o modelo errado pode significar uma resposta de baixa qualidade ou, pior, um custo desnecessariamente alto. A resposta para isso é o roteamento inteligente de prompts. Pensem num sistema que funciona como um despachante super esperto. Ele analisa nossa solicitação e a encaminha automaticamente para o modelo de IA que vai oferecer a melhor combinação de qualidade e custo para aquela tarefa em particular. E o processo é bem direto. Primeiro, o sistema analisa o prompt para entender qual é a tarefa. Em seguida, ele prevê o quão bem cada modelo disponível conseguiria lidar com aquilo. E, finalmente, ele seleciona o campeão, o modelo que tem o melhor equilíbrio entre qualidade e custo, e manda o trabalho para ele. Então, o ponto crucial é este. O roteamento inteligente otimiza tanto a qualidade da resposta quanto o custo. Ele simplifica todo o gerenciamento, eliminando a necessidade de construir lógicas complexas de decisão. E o melhor de tudo é que ele é um sistema à prova de futuro, porque novos e melhores modelos podem ser adicionados ao sistema sem nenhum esforço. No fim das contas, tudo se resume a esta ideia. A engenharia de prompt, seja ela manual ou automatizada, é a arte de se comunicar com uma nova forma de inteligência. E como em qualquer comunicação que se preze, a clareza, o contexto e a intenção são as chaves para subter uma resposta que seja de fato significativa.